boa noite. Hoje temos connosco Pedro Ribeiro de Castro, é o deputado municipal do PAN na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, ao ser eleito com mais de 5.000 votos nas últimas autárquicas. Boa noite, Pedro, e eu agradeço-lhe o estar aqui connosco. E para começar, eu pedia-lhe qual o balanço que faz deste mandato que está agora na reta final. Boa noite, José Pedro, boa noite aos ouvintes da entrevista. Ora bem, eu acho que de uma forma assim muito geral, eu vejo de forma positiva este balanço. O PAN sempre teve, e foi assim que partimos para o desafio das autárquicas em 2017, temos o entendimento que as políticas implementadas e desenvolvidas devem refletir uma ideia de progresso económico, social, cultural, ambiental, mas sempre no quadro da sustentabilidade. Foi, como digo, esse objetivo com que partimos para as autárquicas de 2017. O PAN tem uma visão conceptual da sociedade, vemos e tem esta visão muito própria, porque vemos as coisas de forma integrada e interligadas nas mais variadas áreas, desde as adaptações, a adaptação e mitigação e a resiliência às alterações climáticas, ao ordenamento do território, à mobilidade, à educação, à saúde, ao ambiente, à questão da sustentabilidade das contas, que também é importante, ao investimento duradouro, mas sustentável, sem dúvida, à questão da proteção e bem-estar animal. Por isso, nós partimos deste princípio e temos trabalhado. Por isso, nestes últimos 4 anos, nós demos enfoque basicamente às questões ambientais e à questão do bem-estar e proteção animal. O nosso trabalho empancou sempre numa parede, basicamente. Todas as propostas que nós apresentamos a nível de recomendações na Assembleia Municipal relativamente a animais foi chumbado. Quase todas. Quase sempre, eu acho que o Partido Socialista não votou favoravelmente uma única recomendação relativamente a animais, fez-o sim em algumas outras recomendações que o partido apresentou mesmo no âmbito de questões relacionadas com pessoas. Nós temos várias campanhas da ação animal, temos o PAT a ser construído. Quer dizer, não acaba de ser um contrassenso face ao que me está a dizer? Não, quer dizer, eu isso fartei-me de fazer as minhas intervenções em momentos oportunos durante estes 4 anos ao ser Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Não, a visão que o Executivo tem relativamente à causa animal e ao bem-estar e proteção animal é muito redutora. Sempre se achou que a plataforma designada a PATA, não é? Vamos dizer a PATA, sempre vai resolver os problemas da causa do bem-estar e proteção animal. Nada mais errado do que isso, porque a causa animal, só mesmo quem não conhece os problemas que a causa animal transporta, não percebe isso. Por isso, as pessoas não percebem. Há problemas e nesse sentido foi feito e foi levado à Assembleia Municipal regulamentação das colónias de gatos, das matilhas, porque isso está tudo desregulado, E por isso a causa animal encerra em si este tipo de problemas que são de problemas de gênese. Regulamentação de colónias, controle de matilhas, a regulamentação das FATs, das famílias de acolhimento, esterilizações em massa, porque a questão base de controle populacional de animais errantes passa por aí, passa por grandes campanhas de sensibilização contra o abandono e de esterilizações, mas levar esterilizações a sério, nada disto é tratado. Repara, depois é preciso educar. E onde é que nós vamos educar? Vamos educar exatamente onde? Nas escolas. O PAN apresentou uma recomendação há relativamente pouco tempo na Assembleia Municipal de inserir a questão animal na disciplina de cidadania no primeiro ciclo, por isso no ensino pré-escolar em primeiro ciclo. O PS absteve-se, o PS não votou favoravelmente.
Por isso, nós temos isto pela frente. Eu pegava-lhe agora numa questão que não podia estar mais atual. Foi inaugurado esta semana o Parque do Val Sampaio. O Pedro Ribeiro de Castro, desde a apresentação da sua candidatura em 2017, que foi contra o que se ia ali fazer, eu perguntava-lhe o que é que tem a dizer sobre esta inauguração e o porquê de ser contra o Parque Sampaio. Tenho muito a dizer, aliás sempre o tive, mesmo antes da minha candidatura. Isto já é uma oposição que eu faço desde 2016, na altura com a intenção que o Executivo tinha de fazer naquele terreno o Festival Marés Vivas. Criou-se um movimento de cidadania, pronto, e que acabou, onde a Coercos também esteve envolvida, fez-se uma série de procedimentos cautelares. O que é certo é que aquilo depois... aquilo, digamos que saiu fora daquele círculo e acabou em tribunais, com o Sr. Presidente a apresentar algumas queixas-crime contra alguns membros desse movimento de cidadãos, digamos assim. Ou seja, entrando na questão, aquilo que eu sempre vi naquele local, nós temos naquele local uma reserva, a Reserva Natural Estuário do Douro, é das poucas reservas no mundo em contexto urbano. Não há reservas como aquela. É uma reserva muito frágil, porque é uma reserva com 60 e poucos hectares, de grande riqueza em termos de avifauna. Estavam contabilizadas lá 200 e não sei quantas espécies de aves. É uma reserva que pode ser potenciada até em termos turísticos para os fotógrafos da natureza. Agora tem que ser sempre pensada de forma sustentada. Por isso, não faz qualquer sentido estar-se a criar, como se está a criar, uma zona de pressão junto àquela reserva. Não faz qualquer sentido. E se nós formos ver, nos terrenos de Val de Sampaio, o que é que lá existia? Foram terrenos agrícolas antigos, mas que depois foram dotados ao abandono. Eu nunca percebi muito bem que transações existiram ali. Sei que havia holdings do GES ali metidos, depois houve permutas com a Câmara. Também não me interessa. O que me interessa é a questão de natureza que havia ali. Na altura, em 2016, aliás, na altura o diretor do ambiente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Dr. Nuno Gomes de Oliveira, era da opinião, e ele, como sabe, é uma pessoa, se calhar, a mais conhecedora e mais capaz tecnicamente de poder avaliar aquele espaço. Ele referia a importância daquele terreno na própria reserva, porque serviria de zona tampão, era local de nidificação das aves. E o que é certo é que ali também existia um anfíbio, um lagarto d'água, que é um lagarto que está protegido por lei. Aquilo foi introduzido no nosso ordenamento jurídico por uma diretiva comunitária. Que era residual o número de lagartos que lá existia. Não obstante o lagarto d'água ser uma espécie endémica, porque é constante do livro vermelho dos répteis e está uma espécie protegida. Por isso, mas não é possível as pessoas conviverem com os animais? E eu acho que sim. O problema é quando se quer impor, ou seja, quer-se que os animais se adaptem àquilo que é nosso. A visão altamente antropocêntrica do ser humano. Não pode ser. Não pode ser. O animal tem o seu próprio habitat. Nós chegamos lá depois. Por isso, a nossa ideia, e foi essa a ideia que eu insisti durante a campanha, foi integrar. Eu não sou conservacionista. O Sr. Presidente da Câmara acha que eu sou conservacionista. Não. Nada disso. O que eu quero é utilizar aquele espaço em prol, não de uma área de lazer, mas em prol de uma educação ambiental que possa ali ser ofertada. As pessoas irem para ali e integrarem-se com a natureza. Não é destruir a natureza, é criar uma interligação com a natureza. Por isso, tencionava-se integrar aquele local
na própria reserva, estendendo, por isso, os limites da reserva ali, e criar-se ali um centro de educação ambiental, e poupar a natureza que havia ali. Ali havia muita natureza, havia biodiversidade. E agora, vamos lá, e ontem fiquei admirado com aquilo que vi um campo de tipo de golfe, com muita relva, sem sombra, porque é que não tem sombra, e pronto, e é aquilo que temos. Eu, mudando um bocado de assunto, mas mantendo-nos até na questão ambiental, defendeu durante a campanha também que era fundamental desenvolver uma política de mobilidade e acessibilidade. Entretanto, temos a expansão da linha do metro a arrancar, temos digamos assim, um problema de abate de sobreiros que fez inclusive o PAN questionar o Ministro do Ambiente. Eu perguntava-lhe se não é de certa forma inevitável em certos casos o desenvolvimento chocar com a natureza. Se não vamos ter que ver aqui uma relação causa e efeito. Pode ser, e muitas vezes o é. Agora, o que nós temos é que fazer um equilíbrio das situações em confronto. Sendo certo que continuo sempre, esta é a minha opinião e é a opinião do PAN, não é o desenvolvimento, ou seja, não é a natureza que se tem que adaptar ao desenvolvimento, mas é o desenvolvimento que se tem que adaptar à natureza. E aqui, e ainda bem que falou nisso, Vila Nova de Gaia, e com o qual eu congratulei-me, foi apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Albino Almeida, um voto de congratulação à extensão da linha amarela. Eu efetivamente concordo e votei contra essa congratulação. Apresentei depois uma declaração de voto, porque no meu entendimento e no entendimento do PAN, ou seja, porque é uma vantagem, isso não está de maneira nenhuma, isso está posto em situação. É uma mais-valia para o Conselho em termos de mobilidade. Falta transportes públicos a Vila Nova de Gaia, por isso tem todas as qualidades e tudo aquilo para ser bom, realmente a linha do metro. Agora, o que a linha do metro não pode pôr em causa é a questão ambiental. Ou seja, ali, como sabe, o que é que se passa, o que é que se vai passar em frente ao Hospital Santos Silva. Ali é uma zona de habitat, é uma zona classificada. Uma zona que está classificada, o Habitat 9330 está classificado. Me parece que a APA pronunciou-se, a Agência Portuguesa do Ambiente, sim, na altura, em termos de recap do projeto de engenharia do projeto da metro, pronunciou-se no sentido de acautelar aquela zona. Não serve de nada. Não serve de nada. Mesmo a ter havido no termos da declaração de impacto ambiental do DIA, ter a APA pronunciado dessa forma, não adiantou nada. Por isso, nós estamos ali, aquele verde que nós conhecemos do Monte Virgem, que vai desaparecer. Porque não é só a questão de um metro, perguntámos nós, eu também reuni com o Dr. Tiago Braga, com o Presidente do Conselho de Administração do Metro do Porto, depois de ter reunido com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, onde lhe coloquei os meus receios do que estava a acontecer. Porque é que aquilo não é subterrâneo? Porque é que aquilo não pode ser subterrâneo? Ainda mais sendo uma obra subsidiada por fundos de coesão. Quer dizer, nem estamos aqui a falar, não é uma obra da Câmara, não é? Quer dizer, não faz sentido. Peço desculpa, só para terminar. Ainda mais quando o dano ainda mais vai ser maior, porque o parque de materiais da Metro do Porto vai existir ali. Ou seja, mais à frente, por isso na primeira rotunda após o Hospital de Santos Silva, por isso em direção à Vila d'Este, vai ser ali construído do lado esquerdo uma grande zona, vai ser a zona mais atingida, digamos assim, porque vai ser ali construído o parque de materiais da Metro. Segundo o seu Presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, diz que vai ser um parque de materiais nível 3, salvo erro, ou seja, vai ser um parque de materiais onde possa haver uma maior intervenção mecânica, ou seja, vai ser uma coisa mesmo muito grande. Não é só para de estacionamento das composições ou de lavagem das composições, não, vai ser intervenções mecânicas de fundo, por isso aquilo vai ser...
E lá está, em mais um local onde a biodiversidade está a crescer, havia lá raposas. Há lá raposas, por isso que vão desaparecer. Eu, pegando agora no orçamento para 2021, o PAN, após ter votado favoravelmente aos 2 primeiros orçamentos, absteve-se no terceiro e desta vez votou contra, chegando o Pedro a apelidá-lo de um orçamento mais amigo do Pinóquio do que dos animais, fazendo alusão a uma verba gasta num parque temático que é superior à verba alocada à proteção animal. Pois, é mesmo isso. Eu perguntava-lhe o que é que está a faltar. Em todo o orçamento, aquilo que está a faltar, eu tive a oportunidade de o dizer na altura oportuna na Assembleia Municipal, está a faltar, são políticas coerentes e sérias a nível ambiental, porque continua-se a confundir em Gaia zonas naturais com zonas de lazer e fruição, são coisas distintas, não têm uma coisa a ver com a outra. E depois o investimento, que sem dúvida que foi elevado de 1 milhão e qualquer coisa de euros com o novo centro de recolha animal, sem dúvida, mas depois falta verba para o resto. E nós estava alocado no orçamento 300 e não sei quantos mil euros, 326 mil euros, se a memória não me atraiçou, quando num investimento de um parque infantil do Pinóquio se vai gastar 400 e não sei quantos mil euros. E que não é o único, porque vai haver a abelha maia também. Por isso, quer dizer, quando se gasta quase meio milhão de euros numa situação destas, eu fico apreensivo. Também na defesa, ou melhor, na sua declaração de voto, frisou bem que esteve sempre ao lado deste Executivo em diversas matérias, né, mas que desta vez não podia acompanhar, parafraseando, a ausência completa de políticas de proteção e conservação da natureza e da biodiversidade. Eu perguntava-lhe se com a situação em que vivemos, com toda a crise social que vivemos, se não é tão bem difícil estar a defender este tipo de causas, quando no fundo temos pessoas em situações muito difíceis, não é mais difícil consigo que se aloquem verbas à parte ambiental. Aqui a questão que se coloca, obviamente que há aqui uma prioridade, são dois assuntos, vamos começar do princípio, são dois assuntos distintos, que podem ser abordados simultaneamente. A questão que se coloca nem é uma questão de verba, é uma questão de prioridade. Mas pergunto eu, e deixo a questão no ar, mas a prioridade é uma prioridade perene ou é uma prioridade que se quer mais duradoura, que seja sustentável? É porque eu não percebo, e fartei-me também dizer isso na Assembleia Municipal. Por exemplo, deixe-me só mudar um bocadinho de assunto para a questão da derrama. A derrama, como sabe, é um imposto que incide, é um imposto municipal, que incide sobre tributa os lucros das empresas. Aquilo que a lei diz é que há 3 critérios com o qual se pode isentar ou reduzir a taxa de incidência. Há 3, que é o volume de negócios, a criação de emprego e o setor de atividade. Ora, eu nunca vi o setor da atividade a ser chamado para estabelecer a derrama. Por isso, há estas coisas que eu não entendo. Está-se a criar numa altura, ou seja, e voltando agora outra vez ao tema, numa altura em que o ambiente, vamos ver as coisas seriamente, é que sem ambiente não há questões sociais. Ou seja, tendencialmente as questões sociais, e como vê à volta no globo, no planeta, vê as questões sociais a serem agravadas exatamente porque o ambiente cada vez está mais suscetível e mais maltratado. Por isso, digamos assim, se não tratarmos do ambiente, vamos ter sim sérios problemas sociais, sérios problemas de emprego. Quer dizer, para finalizar esta questão do orçamento, estou a favor, absteve-se, votou contra, portanto, numa viragem completa. E eu perguntava-lhe que rumo deveria ter sido tomado e não foi, para ter havido esta alteração de voto. Pois, o rumo, por isso, o PAN, na verdade, como nos 2 primeiros orçamentos, digamos que deu um voto de confiança ao Executivo, mas que no terceiro mandato não, peço desculpa, por isso no terceiro ano verificou-se que
que não havia da parte do Executivo intenção de recolher o que quer que seja de ideias ou de alguma intervenção que o PAN tenha feito. Por isso, e daí absteve-se, dando um sinal claro nessa altura que o Executivo, ou seja, dando aquele sinal que nós estaríamos já a dar um cartão, digamos, desculpe parafrasear com matéria futebolística, mas um cartão amarelo. Quer dizer, no último ano em que se está a discutir um orçamento, quer dizer, era inevitável não reprovar aquele porque não se aproxima minimamente do ideário do PAN. Nós temos, o PAN neste momento é um partido a nível nacional em franco crescimento. Tem neste momento 4 deputados na Assembleia, 3 pela situação conhecida, mas elegeu 4. Portanto, isto mostra-nos que cada vez há mais gente que se identifica com as políticas do partido. Mas eu questionava, com a saída, no fundo, do rosto do PAN, o André Silva, isto de certa forma não poderá fragilizar o partido ou tirar algum protagonismo ao partido? Não, eu vejo a saída do André, uma saída natural. Aliás, internamente o André sempre tinha dito que nunca se iria agarrar ao poder. O André teve o tempo dele, trabalhou muito bem, fez crescer o partido. Só posso agradecer à dedicação que o André teve, porque deveu-se a ele, não só a ele, obviamente que o PAN é um coletivo, claro. não é um partido de figuras individuais, daí não termos nenhum presidente do partido e ser um porta-voz. O porta-voz do partido é o membro, o proponente que encabeça a lista de candidatura à Comissão Política Nacional. Por isso, o André, muito naturalmente, fez um excelente trabalho. Tive a oportunidade de lhe dizer isso mesmo em sede de Comissão Política Nacional. Por isso, ele está a ser coerente com as palavras dele. Porque agora, só ele o saberá, aquilo que eu posso avaliar é a justificação que ele deu, quer para fora do partido, quer para dentro do partido, que razões pessoais, o André foi pai há relativamente pouco tempo, por isso quer se dedicar mais à família. Não nos esqueçamos que o André, a nível de deputado, foi 4 anos deputado único, o que lhe deu um trabalhão desgraçado, não é? Dedicou-se, o André tem um foco muito grande em trabalho, por isso, e toda a gente sabe que não vivemos só de trabalho. Voltando à questão regional, eu perguntava-lhe então o que é que podemos esperar do PAN nas próximas autárquicas? Vamos ser coerentes, aliás, nós somos sempre coerentes com o nosso ideário e com as nossas políticas a todos os níveis. Vai continuar o foco ambiental, porque repare, o PAN sempre se mostrou e tivemos a oportunidade de o demonstrar em algumas iniciativas que o Executivo apresentou na Assembleia Municipal, votando favoravelmente a essas iniciativas. Por isso, diria que em termos setoriais, a nível da educação, a nível da saúde, o Sr. Presidente até tem feito um trabalho razoável. Agora, isso não basta. Não basta. Não é? E como sabe, o PAN é um partido tendencialmente animalista e ambientalista, quer dizer, e por isso o objetivo do PAN é novamente num eventual mandato, espero que o tenhamos essa confiança dos gaienses mais uma vez, é continuar a lutar na questão ambiental e na questão animal. O Pedro será novamente candidato? Nós estamos a estudar, não lhe vou poder responder, porque estamos neste momento a debater internamente a constituição das listas. Seguramente que isso posso lhe adiantar que serei candidato à Assembleia Municipal. De resto, não lhe posso dizer mais nada, porque nós internamente também ainda não está decidido. Mas seguramente que apresentamos um candidato, porque repare, lá está, eu tive que optar, ou era candidato a presidente, ou era candidato à Assembleia Municipal. E eu quero continuar o meu trabalho na Assembleia Municipal, quero estar junto dos gaienses, quero manifestar a solidariedade com a confiança e justificar o voto que me deram. Por isso, eu quero continuar a trabalhar na Assembleia Municipal. Agora,
vamos ter, já não poderei, isso sem dúvida que lhe responderia, se as listas se as listas, ou seja, se os critérios de candidatura fossem iguais às das eleições de 2017, eu encabeçaria a lista à candidatura à Câmara. Mas não pode ser e eu vou ter que escolher. Sendo que esta alteração na lei autárquica foi para prejudicar sobretudo os pequenos partidos como o PAN, quer dizer, em detrimento dos maiores. Eu penso que sim, aliás, acho que isso é consensual nos restantes partidos, excepto no PS e no PSD, não é? Isto foi um conluio que houve ali na Assembleia da República, claramente com o propósito de prejudicar os pequenos partidos. Porque, repare, nós temos aqui o PAN, eu vou falar pelo PAN, eu só tenho aqui que estar a falar do PAN, nós temos que arranjar listas, são 59 proponentes de listas. Ora, partidos pequenos, não é com alguma... Claro. Temos alguma dificuldade em arranjar gente. Pois, vai ser complicado. E pegando agora um bocadinho na parte do dia-a-dia da Assembleia, Gaia tem a particularidade de ter, se me permite, uma manta rosa na Assembleia contra depois pequenos grupos, não é? Como é que se defende depois as várias ideias contra um tão grande grupo de pessoas do outro lado? No fundo, ser teimoso. Ser teimoso. No fundo, o Pedro acaba por estar sozinho deste lado e tem ser teimoso. Uma data de gente do outro lado. Acho que esta teimosia, no bom sentido, é a melhor forma de encarar esta postura tão pequena ali na Assembleia Municipal. A título também de curiosidade, eu questionava qual foi a maior desilusão que teve neste mandato. Foram várias. Aquela coisa que achava mesmo que ia correr ao contrário. Foram várias. Eu pensei que, lá está, o foco em termos ambientais e na área animal, e eu pensava que Gaia, que se diz, e eu tive a oportunidade também de o referir na minha última intervenção a propósito do Orçamento Municipal, que Gaia, que se diz uma cidade amiga dos animais, eu achava mesmo que era amiga, mas afinal não é lá muito amiga. Por isso é que eu fiz o tal jogo com o amigo do Pinóquio, porque efetivamente as políticas direcionadas ao bem-estar e à proteção animal são muito parcas. Quer dizer, e repare, mais do que isso, o que eu fiquei, eventualmente tenha ficado mais desanimado, foi com a incapacidade do Executivo de poder albergar as nossas ideias. Porque elas são dadas, e quem me dera a mim que o Executivo pudesse utilizá-las em proveito dos animais, porque o meu foco são os animais e é a natureza, por isso, de onde vierem, serão bem-vindas. E pronto, quer dizer, não faz sentido. Nós temos uma portaria e uma lei que tem que ser implementada e que não é implementada. Nós temos uma portaria que é dada pela questão da regulamentação das colónias, do SED, captura, esterilização e devolução de colónias. Isso não se faz. Não percebo porquê. E é um problema sério que Vila Nova de Gaia tem. Eu fiz um levantamento por isso, período pré-pandémico, eu reuni com muitos cuidadores de colónias e de matilhas. Nós estamos a falar de uma população de felídeos em colónias de mais de 1000 animais. Mais de 1000 animais. Com uma capacidade de reprodução que se reproduzem 2 ou 3 vezes ao ano. Por isso, dá para pensar. E depois temos os animais, os canídeos. Porque os canídeos, como sabe, os números de abandono que são crescentes, não têm diminuído. Há mais. É preciso dar uma solução, porque efetivamente não há capacidade. Quer dizer, os centros de recolha não são sacos sem fundo. Claro. Por isso é que o trabalho tem que ser feito a montante. Isto tem que ser uma sensibilização muito grande e grandes campanhas. Foi assim que a Holanda procedeu dessa forma, e a Holanda é um bom exemplo em matéria de proteção animal.
Na Holanda não há animais errantes. E porquê? Porque atacaram, o governo holandês apontou baterias a esterilizações em massa, a campanhas de educação, quer a nível contra o abandono, quer a nível de esterilização, e na legislação penal, penalizando, criando uma moldura penal mais grave ao abandono e aos maus-tratos. E hoje o que se assiste em Portugal é uma completa desorientação dos órgãos de polícia criminal e da própria DGAB na área animal. Nós temos N de exemplos. Olha o que se passou em Santo Tirso. Portanto, no fundo temos a lei, mas não há depois a real aplicação da lei. Não, a lei agora está melhor, porque, como sabe, em 2020 houve uma alteração à lei. É melhor que nada. Mas, quer dizer, mas a lei não basta, é preciso depois haver sensibilização, quer dos órgãos de polícia criminal, quer do próprio Ministério Público, e da própria DGAB. Não faz sentido, e vou-lhe dar este exemplo claro. Hoje de manhã há uma situação séria em Gouveia, esteve à porta de um abrigo, de um abrigo, SEPNA, o médico veterinário, o núcleo de proteção ambiental e animal da GNR e um representante da DGAB da região centro. Sabe porque é que não entraram no abrigo? Não entraram no abrigo. É uma denúncia, há um processo que está a correr termos no Tribunal, no Ministério Público, na secção de inquéritos de Gouveia, partiu do próprio núcleo de um órgão de polícia criminal dizer não vamos entrar porque a dona não está aqui. E porque sendo a dona a proprietária dos animais, ela pode fazer o que quiser dos animais. E temos um órgão de polícia criminal a dizer isto. E depois dizemos o quê? Claro. Pedro, eu para terminar pedia-lhe apenas para deixar uma mensagem a quem votou em si e a quem hipoteticamente possa voltar a votar no PAN. Olha, a mensagem que eu tenho sempre foi a mesma, que acho que é isso que as sociedades que falta nesta sociedade em que vivemos. São duas palavras, que é empatia e compaixão. Empatia por tudo, por todos os seres, e compaixão por todos os seres. Acho que com essas duas qualidades vamos conseguir ter um planeta melhor, muito melhor. Que é isso que nos falta. Obrigado e voltaremos a falar muito em breve. Obrigado. Agora, a próxima mais virada para o futuro. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.